Você já se sentiu diferente? Que há algo especial em você que você não consegue explicar em palavras? Você não está sozinho. Milhões de pessoas em todo o mundo experimentam esta sensação de ser diferente, mas poucos compreendem o seu verdadeiro significado. O que muitos consideram peculiaridades ou peculiaridades da infância são, na verdade, sinais claros de que você foi escolhido para uma missão transcendental neste plano. Hoje vamos revelar aqueles 7 sinais que você provavelmente mostrou desde criança e que confirmam o seu caráter especial. Não são coincidências ou coincidências, são marcas divinas que o universo deixou em seu caminho para que, no momento certo, você pudesse reconhecer o seu verdadeiro propósito. E o mais fascinante é que, ao final deste vídeo, você entenderá por que aquelas experiências que fizeram você se sentir estranho foram, na verdade, seus maiores presentes. À medida que avançamos em cada signo, preste atenção em quantos deles ressoam com suas experiências pessoais. Alguns irão surpreendê-lo, outros irão levá-lo às lágrimas porque você finalmente encontrará uma explicação para o que sempre sentiu, mas nunca conseguiu nomear. E não esqueça de compartilhar nos comentários quais desses sinais você vivenciou com mais intensidade. Adoraria ouvir sua história pessoal. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta que mudará para sempre a maneira como você se vê, porque no final você vai entender que aquelas diferenças que tanto te preocupavam eram, na verdade, seus superpoderes. Você está pronto para descobrir a verdade sobre sua natureza divina? Você já percebeu que desde pequeno você sentia as emoções dos outros como se fossem suas? Essa extraordinária sensibilidade não é uma coincidência, mas um dos primeiros sinais de que você foi escolhido para algo especial. Imagine uma criança que, no meio do recreio, abandona suas brincadeiras porque percebe a tristeza de um colega sentado sozinho. Enquanto os outros continuam brincando, este pequeno se aproxima, oferece conforto e compartilha seu lanche, como se entendesse a dor alheia melhor do que muitos adultos. Essa conexão empática vai muito além da simples gentileza. É como se essas crianças tivessem um radar emocional embutido, captando sutilezas que os outros simplesmente não conseguem ver. Um exemplo claro é o caso de Miguel, que aos 5 anos surpreendeu os pais quando, durante uma visita familiar, se aproximou da tia e disse: "Não fique triste pelo bebê que foi para o céu", algo que ninguém lhe havia contado sobre o recente aborto que ela sofreu. Você já percebeu exatamente como alguém se sentia sem que ele lhe contasse? A ciência moderna está apenas começando a explorar o que as tradições espirituais conhecem há milênios. Alguns seres possuem uma capacidade inata de serem pontes entre mundos. Esta extraordinária sensibilidade pode manifestar-se de formas surpreendentes. Crianças que choram ao ver notícias sobre catástrofes em países distantes, crianças que confortam estranhos nos supermercados, ou aquelas que parecem compreender instintivamente como acalmar um animal ferido. Não é simplesmente bondade, é uma capacidade quase sobrenatural de entrar em sintonia com o sofrimento e a alegria que os rodeia. Você se lembra de uma época de sua infância em que sentiu a dor de alguém tão profundamente que quase o machucou fisicamente? E o mais fascinante é que essa sensibilidade costuma vir acompanhada de uma sabedoria que parece impossível para a sua idade. Como se essas crianças tivessem acesso a uma biblioteca de conhecimentos emocionais que outras levam décadas para desenvolver. Eles podem dizer exatamente o que alguém precisa ouvir, oferecer o abraço perfeito no momento certo ou simplesmente estar presentes com um atendimento de qualidade que cura. Esta capacidade não é algo que se ensina nas escolas. Está inscrita nas almas daqueles que foram escolhidos para serem faróis de luz num mundo que muitas vezes parece escuro. E se você está sentindo uma estranha ressonância com essas palavras, talvez seja porque você está se reconhecendo nelas. Você já sentiu que, por mais que tentasse, simplesmente não se encaixava em determinados grupos? Não é por acaso, meu caro amigo. Muitas pessoas escolhidas experimentam desde cedo uma sensação de ser diferente que vai além da timidez ou introversão comum. É como se você tivesse um pé neste mundo e outro em uma dimensão diferente, certo? Imagine uma menina que, durante as festas familiares, prefere conversar com os mais velhos sobre suas experiências de vida, enquanto os primos correm e brincam. Não é que ele seja antissocial.
A sua alma simplesmente vibra numa frequência diferente. Esse sentimento de não pertencimento pode se manifestar de maneiras sutis, mas persistentes. Como quando seus colegas ficaram entusiasmados com coisas que pareciam superficiais para você, ou quando você percebeu que suas preocupações eram completamente diferentes das de seus amigos. Já aconteceu com você que, no meio de uma conversa em grupo, você fica em silêncio porque sente que eles falam uma língua diferente da sua? Não é arrogância ou superioridade, é simplesmente que o seu espírito está sintonizado com outras frequências. Como aconteceu com Carlos, que aos 9 anos preferia passar as férias observando formigas e contemplando o céu, enquanto os colegas jogavam futebol, sentindo uma ligação com a natureza que não conseguia explicar em palavras. E o mais interessante é que essa sensação de não se encaixar vem acompanhada de uma estranha nostalgia, não é mesmo? Como se você sentisse falta de uma casa onde nunca esteve fisicamente. Muitas crianças escolhidas descrevem sentir que estão esperando por algo ou sentindo falta de alguém, sem conseguir identificar o que ou quem. É como se a sua alma se lembrasse da sua verdadeira origem, da sua verdadeira família cósmica. Esta nostalgia pode manifestar-se como um interesse precoce por culturas antigas, civilizações perdidas ou tradições espirituais de terras distantes. Você já sentiu uma conexão inexplicável com certos símbolos, culturas ou épocas históricas que nunca estudou formalmente? Como se algo em você reconhecesse essa informação. Essa sensação de ser diferente, embora às vezes dolorosa durante a infância e a adolescência, é na verdade uma dádiva. É o sinal de que sua alma tem um propósito que transcende as expectativas sociais convencionais. Com o tempo, muitos escolhidos descobrem que o que os fazia sentir-se estranhos ou desadaptados foi justamente o que os preparou para cumprir sua missão especial neste mundo. Como um peixe tentando subir em árvores, você se sentia deslocado porque simplesmente não foi projetado para seguir o mesmo caminho que todos os outros. E agora a grande questão. Você se lembra de algum momento específico da sua infância em que esse sentimento de inadequação foi particularmente intenso? O que você acha que sua alma estava tentando lhe dizer naquele momento? Há momentos na vida de uma criança escolhida que simplesmente não podem ser explicados com a lógica convencional. Você se lembra de ver pessoas que ninguém mais conseguia ver? Ou talvez você tivesse sonhos tão vívidos que pareciam mais reais do que a própria realidade. Não eram simples produtos de uma imaginação infantil transbordante. O que muitos pais e professores descartam como amigos imaginários ou fantasias são, na verdade, manifestações de uma conexão espiritual inata que as crianças escolhidas naturalmente mantêm aberta. Como Sofia, que aos 4 anos descreveu com precisão o seu amigo da luz, que lhe ensinava canções em línguas desconhecidas e lhe mostrava símbolos geométricos que, anos depois, encontraria nos livros de geometria sagrada. Essas experiências costumam ter um padrão comum, transmitem sensações de paz, amor incondicional e sabedoria que vão muito além do que uma criança poderia inventar. Algumas crianças escolhidas relatam ver cores ao redor das pessoas, auras, sentir a energia dos lugares ou até mesmo perceber eventos antes que eles ocorram. Já aconteceu com você que você sabia que algo iria acontecer sem nenhuma razão lógica? O que você poderia sentir se um lugar tinha energia boa ou ruim assim que você entrasse? Estas percepções extrasensoriais são como pequenas janelas entre dimensões que se abrem naturalmente para aqueles cuja missão está ligada à elevação da consciência coletiva. E o mais fascinante é que muitas crianças falam sobre essas experiências com total naturalidade, até aprenderem que não deveriam vê-las ou senti-las. O mundo espiritual parece comunicar-se com estes pequenos escolhidos através de símbolos, sincronicidades e mensagens que aparecem repetidamente. Números que se repetem nos relógios. 11, 11, 22, 22. Animais que aparecem em momentos significativos, ou mesmo músicas que tocam coincidentemente com letras que respondem exatamente a uma pergunta interna. Você já notou padrões como esse em sua vida? O que para outros são meras coincidências, para a alma eleita são sinais claros de que existe um plano maior, um diálogo constante entre o visível e o invisível. Como aconteceu com Martim, que num momento difícil,
encontrou penas brancas nos lugares mais improváveis, justamente quando mais precisava sentir que não estava sozinho. Quais são as coincidências que se repetem na sua vida? E talvez o que há de mais profundo nessas experiências seja o sentimento de amor incondicional que as acompanha. Muitos filhos escolhidos relatam sentir, em momentos de conexão espiritual, um amor tão puro e completo que empalidece qualquer amor humano. Uma sensação de ser completamente visto, aceito e amado exatamente como é, sem condições ou expectativas. Esta experiência inicial do amor divino torna-se uma bússola interna que os guia ao longo da vida, procurando recriar e partilhar esse amor com os outros. E embora com o tempo muitos percam a clareza dessas percepções, devido à programação social, a memória da alma permanece. Você se lembra de algum momento da sua infância em que se sentiu envolvido por um amor inexplicável, como se o universo inteiro estivesse abraçando você? Isso não foi um sonho ou uma fantasia, foi um lembrete de quem você realmente é, de onde viemos antes de nascermos. Por que existe o sofrimento? O que acontece quando morremos? Se essas questões ocupavam sua mente enquanto outras crianças se preocupavam com brinquedos ou desenhos animados, provavelmente você foi um dos escolhidos. Há algo de extraordinário numa criança de 5 ou 6 anos, sentada debaixo de uma árvore, olhando pensativamente para o céu, fazendo perguntas que confundem até os adultos. Este interesse precoce pelos grandes mistérios da existência não é coincidência. É a velha alma dentro daquele corpo jovem, tentando lembrar-se de verdades que já conhece a um nível profundo. Como Lucia, que aos 7 anos deixou a professora sem palavras quando, durante uma simples aula sobre plantas, perguntou: "As flores têm alma? Porque sinto que elas falam comigo quando as rego." Esse tipo de criança tende a ser naturalmente atraído por livros, documentários ou conversas que abordem temas espirituais, filosóficos ou existenciais. Enquanto seus colegas colecionam cartões ou brinquedos, eles valorizam pedras especiais, penas encontradas em circunstâncias significativas ou livros que exploram mundos além do físico. Você se viu quando criança folheando livros adultos sobre história antiga, mitologia ou astronomia? Ou talvez você tenha ficado fascinado por histórias sobre outras culturas, civilizações perdidas ou tradições espirituais? Esta curiosidade não é um simples interesse intelectual. É a alma reconhecendo fragmentos de sabedoria que ressoam com o seu propósito maior. E o mais surpreendente é a capacidade desses pequenos de conectar conceitos complexos de uma forma que muitos adultos, com toda a sua educação formal, não conseguem fazer. A morte, aquele tema tabu que muitos adultos evitam mencionar na frente das crianças, costuma ser abordado pelos escolhidos com uma naturalidade desconcertante. Não é que não sintam tristeza pela perda, mas parecem sentir que a morte é apenas uma transição, não um fim. Você se lembra de confortar um adulto quando um ente querido morreu, dizendo algo surpreendentemente sábio? Muitos pais contam momentos em que seus filhos pequenos os deixaram sem palavras com comentários como: "O vovô não foi embora para sempre, apenas mudou de casa." Ou "Não chore, mãe, o tio Juan agora é uma estrela e pode nos ver sempre." Esta compreensão intuitiva da continuidade da consciência vai muito além do que lhes foi ensinado e revela uma sabedoria que parece vir de experiências vividas em outras dimensões ou existências. E talvez o mais fascinante seja como estas crianças, apesar da sua tenra idade, podem fazer perguntas que desafiam os próprios fundamentos da nossa realidade. Perguntas que não buscam respostas simples, mas que convidam a uma exploração profunda. Por que algumas pessoas nascem com tudo e outras com tão pouco? Como posso saber se o que vejo como azul é a mesma coisa que você vê como azul? Se Deus nos criou, quem criou Deus? Estas não são perguntas ingênuas, são convites ao despertar, pequenas sementes de questionamento que estas crianças plantam nas mentes daqueles que as rodeiam. E agora eu te pergunto, qual era aquela pergunta profunda que te obcecava quando criança e que talvez ainda hoje continue ressoando dentro de você sem uma resposta completa? Há algo verdadeiramente surpreendente em ver uma criança de apenas 6 ou 7 anos confortando um adulto com palavras que parecem vir de uma alma centenária. Já lhe disseram frases como: "Você parece um velho em corpo de criança", ou
De onde você tira essas coisas que diz? Esta maturidade emocional precoce é um dos sinais mais claros de um espírito escolhido para uma missão especial. Imagine uma menina que, após uma discussão acalorada dos pais, se aproxima calmamente e diz: às vezes as pessoas que mais se amam são as que mais se machucam porque confiam que o outro as perdoará. Palavras que não vêm de histórias infantis ou de programas de televisão, mas de uma sabedoria interior que transcende a idade cronológica. Esta maturidade é especialmente evidente em situações de crise, onde estas crianças demonstram uma incrível capacidade de manter a calma e oferecer perspectiva. Enquanto outros reagem com medo ou confusão, a criança escolhida parece aceder a um espaço interior de serenidade e clareza. Como Alejandro, que aos 9 anos, quando sua família perdeu a casa num incêndio, foi quem reuniu todos em círculo para agradecer por estarem vivos e juntos, lembrando-lhes que as coisas são apenas coisas. O importante é que tenhamos uns aos outros. Você já se viu sendo o pilar emocional da sua família, mesmo sendo o mais novo? Ou talvez você fosse aquele garoto que sabia exatamente o que dizer para fazer um amigo se sentir melhor depois de um fracasso ou perda. O que torna esta maturidade emocional única não é apenas a capacidade de compreender situações complexas, mas a facilidade de perdão que estas crianças demonstram. Embora muitos adultos carreguem ressentimentos durante anos, esses pequenos parecem compreender intuitivamente que o perdão é um ato de libertação pessoal, não um presente para o outro. Podem enfrentar traições, rejeições ou injustiças e, depois da dor inicial, encontrar dentro de si a capacidade de se desapegar e seguir em frente sem amargura. Como se entendessem que cada alma está no seu próprio caminho de aprendizagem e que julgar as ações dos outros a partir da nossa limitada perspectiva humana é, no mínimo, presunçoso. Você se lembra de perdoar facilmente situações que outros consideravam imperdoáveis, ou por ter compreendido as motivações profundas por trás das ações prejudiciais dos outros, mesmo quando você era muito jovem? E talvez o aspecto mais misterioso desta maturidade seja a capacidade destas crianças de oferecer conforto e conselhos que parecem vir de experiências que nunca tiveram nesta vida. Podem falar da dor de perder um amor como se o tivessem vivenciado, ou da satisfação de superar vícios sem nunca ter estado perto de nenhum. É como se você tivesse acesso a uma biblioteca universal de experiências humanas, um conhecimento coletivo ao qual sua alma pode se conectar quando necessário para ajudar os outros. Esta sabedoria antiga que flui através deles muitas vezes deixa perplexos pais, professores e outros adultos que não conseguem explicar como uma criança que mal viveu uma década pode compreender a condição humana tão profundamente. E agora a pergunta é: você se lembra de uma época em que ofereceu conselhos ou conforto que, olhando para trás, parece impossível proveniente de sua experiência de vida limitada na época? Os sonhos não são simplesmente fantasias noturnas para almas escolhidas, são portais entre dimensões, bibliotecas de sabedoria antiga e, às vezes, janelas para o futuro. Você se lembra de ter sonhos tão vívidos que, quando acordou, duvidou que fossem reais? Ou talvez você tenha sonhado com eventos que ocorreram posteriormente, exatamente como você os viu? Estes não são fenômenos aleatórios. São manifestações de sua capacidade inata de acessar informações além do tempo e do espaço linear. Como aconteceu com Luciana, que uma noite aos 8 anos acordou chorando e contou à mãe que havia sonhado que a avó estava muito doente no hospital. Na manhã seguinte, receberam a ligação informando que a avó havia sido internada em regime de emergência nas primeiras horas da manhã. Você já experimentou aquela sensação perturbadora de déjà vu, como se já tivesse vivenciado determinada situação antes? O que há de mais intrigante nesses sonhos especiais é sua natureza recorrente e simbólica. Muitas crianças escolhidas relatam sonhar repetidamente com certos cenários, símbolos ou personagens que parecem transmitir-lhes mensagens codificadas. Escadas que sobem em direção a uma luz brilhante, seres luminosos que lhes dão objetos simbólicos, ou paisagens que não pertencem a este mundo, mas que lhes parecem estranhamente familiares. Estas não são simples invenções da imaginação. São transmissões de informações que a alma consciente recebe durante o estado de sonho,
quando as barreiras entre as dimensões se tornam mais permeáveis. E o mais fascinante é que estes símbolos têm, muitas vezes, um significado universal que transcende culturas e épocas, como se fizessem parte de uma linguagem primordial que todas as almas compreendem a um nível profundo. Existe algum símbolo ou cenário que aparece repetidamente em seus sonhos, como se estivesse tentando comunicar algo essencial para você? Esses sonhos especiais também funcionam frequentemente como guias ou avisos em momentos cruciais da vida. Muitos eleitos relatam ter recebido instruções precisas através de seus sonhos, que caminho seguir em uma encruzilhada vital, quem procurar para receber determinados ensinamentos, ou mesmo quais situações evitar para evitar consequências negativas. É como se durante o sono, quando a mente racional relaxa, eles pudessem se conectar com aspectos superiores de sua consciência ou com guias espirituais que lhes oferecem orientação, como aconteceu com Santiago, que depois de sonhar 3 noites seguidas com um edifício específico que nunca tinha visto, reconheceu-o meses depois, enquanto caminhava por uma cidade que visitava pela primeira vez. Seguindo a intuição do seu sonho, ele entrou no prédio e lá conheceu a pessoa que se tornaria seu mentor espiritual. Você já recebeu orientação por meio de seus sonhos, que mais tarde se revelou crucial para o seu caminho? E talvez o aspecto mais transformador destes sonhos especiais seja a sua capacidade de curar feridas emocionais e expandir a consciência. Muitas crianças escolhidas relatam encontros oníricos com entes queridos falecidos que transmitem mensagens de conforto ou experiências de viagens astrais onde podem contemplar a realidade de uma perspectiva mais elevada, compreendendo o propósito por trás do aparente sofrimento. Estes não são simplesmente sonhos reconfortantes, são experiências reais em outros planos de existência, das quais a alma se lembra parcialmente ao despertar. E embora a mente racional possa tentar rejeitá-los como fantasias, algo no fundo sabe que eles contêm verdades essenciais que transcendem a lógica convencional. E agora eu te pergunto, você se lembra de algum sonho que te deixou com uma sensação de paz inexplicável ou com uma compreensão profunda que mudou sua perspectiva de vida? O que você acha que sua alma estava tentando lhe mostrar através dessa experiência? Existe um poder sutil, mas inegável, que algumas pessoas possuem desde a infância, a capacidade de aliviar a dor dos outros com sua simples presença. Você já percebeu como certas crianças parecem ter mãos mágicas que acalmam dores de cabeça com um simples toque? Ou como seu abraço sincero parece dissolver a tristeza mais profunda? Esta capacidade de cura não é imaginação, é uma manifestação tangível de energia universal, fluindo através de um canal especialmente aberto e puro, como Sofia, que aos 6 anos surpreendeu a família quando, ao apoiar as mãozinhas na barriga da mãe, que sofria de fortes dores menstruais, conseguiu fazer desaparecer o desconforto em minutos. Suas mãos estão quentes como o sol, filha, disse-lhe a mãe, surpresa. Você já experimentou aquela sensação de calor nas mãos ao tentar confortar ou ajudar alguém que está sofrendo? O que é fascinante sobre este dom de cura é que ele não se limita ao plano físico. Estende-se também ao emocional e ao espiritual. Muitas crianças escolhidas têm uma habilidade natural de dizer exatamente as palavras que uma pessoa precisa ouvir em seus momentos mais sombrios, como se pudessem ver diretamente a essência de sua dor e oferecer o bálsamo certo. Não é uma habilidade aprendida em livros de autoajuda. É uma sabedoria inata, que surge naturalmente quando estão na presença de alguém que está sofrendo. Como aconteceu com Martim, que aos 9 anos, após ouvir sua professora falar com tristeza sobre a recente perda de seu animal de estimação, aproximou-se dele durante o recreio e disse: "Sabe, professor, acredito que nossos amigos nunca vão embora de verdade." Palavras que fizeram chorar o adulto pela sua profunda simplicidade e verdade. Você já percebeu como às vezes as palavras parecem fluir através de você, como se outra pessoa estivesse falando, principalmente quando alguém precisa de conforto? Essa influência positiva também se manifesta na capacidade de transformar ambientes e situações. Muitos pais e professores notam como certas crianças têm o dom de acalmar tensões num grupo, harmonizar conflitos entre pares ou simplesmente elevar a energia de um espaço com a sua presença. É como se irradiassem uma frequência vibracional
que sintonizasse aqueles que os rodeiam com estados mais elevados de consciência. Esta capacidade não requer esforço consciente, é simplesmente o resultado natural de um ser vibrando em harmonia com a sua essência divina. Como foi o caso de Ana, cujos pais perceberam que quando ela estava presente nas reuniões familiares, até parentes que discutiam frequentemente encontravam formas de se comunicar de forma pacífica. É como se ele trouxesse a paz na mochila, comentou a avó. Você já observou como certos espaços ou situações parecem se transformar quando você está presente, sem que você faça nada específico para causar isso? E talvez a coisa mais misteriosa sobre esse dom de cura é como ele se manifesta até mesmo em plantas e animais. Muitas crianças escolhidas apresentam uma capacidade surpreendente de revitalizar plantas murchas, acalmar animais assustados ou doentes, ou até mesmo atrair criaturas selvagens que normalmente evitariam o contato humano. É como se esses seres pudessem reconhecer neles uma frequência familiar, uma energia que não representa uma ameaça, mas sim alimento e suporte vital. Esta ligação não é uma simples afinidade, é uma manifestação tangível da unidade fundamental entre todas as formas de vida, a qual estas crianças podem aceder e expressar naturalmente. E embora com o tempo muitos aprendam a duvidar destes dons sob a pressão do ceticismo social, a capacidade permanece latente, à espera de ser reconhecida e desenvolvida conscientemente. E agora eu te pergunto, você já percebeu como as plantas, os animais ou mesmo os bebês parecem responder de maneira especial à sua presença ou ao seu toque? O que você acha que eles estão reconhecendo em você e que talvez você mesmo tenha esquecido? O universo tem formas incríveis de se comunicar com quem está acordado para ouvir. Você já percebeu como em momentos cruciais da sua vida, as coincidências parecem tão perfeitamente orquestradas que desafiam qualquer explicação estatística? Essas sincronicidades não são acidentes aleatórios, são sinais cósmicos, confirmações divinas de que você está exatamente onde deveria estar. Como quando você está procurando uma resposta para uma pergunta profunda e, de repente, encontra essa resposta na página de um livro que abre por acaso, na letra de uma música que toca no rádio ou nas palavras de um estranho que cruza brevemente o seu caminho. Estas experiências vão além do acaso. São momentos em que o véu entre as dimensões se afina, permitindo-lhes vislumbrar a intrincada tapeçaria divina da qual fazem parte. Você se lembra de alguma sincronicidade tão perfeita que te deixou sem fôlego, como se o universo inteiro tivesse se coordenado para entregar uma mensagem para você? O mais revelador sobre essas sincronicidades é como elas geralmente aparecem em sequências ou padrões impossíveis de ignorar. Muitas pessoas escolhidas relatam ter experimentado ondas de coincidências significativas, números que se repetem constantemente. 11, 11, 373, 555. Animais que aparecem em momentos simbólicos ou encontros com pessoas que partilham exatamente a informação ou recurso de que necessitavam naquele preciso momento. É como se o universo usasse a linguagem dos símbolos e das coincidências para guiar o seu caminho, confirmando cada passo da sua evolução espiritual. Como aconteceu com Isabel, que durante um período de profundo questionamento sobre seu propósito de vida, começou a encontrar penas brancas nos lugares mais improváveis, dentro de livros fechados, no sapato ao acordar, ou literalmente caindo do céu em dias sem vento. Até que finalmente entendeu que eram sinais de seus guias espirituais, encorajando-a a confiar em sua intuição. Você já experimentou uma série de coincidências tão insistentes que pareciam tentar chamar sua atenção? Essas sincronicidades também se manifestam frequentemente como encontros casuais com almas que pensam como você, que aparecem exatamente quando você mais precisa delas. Muitas pessoas escolhidas relatam ter conhecido seus professores espirituais, companheiros de missão ou mesmo parceiros de vida em circunstâncias tão improváveis que só podem ser descritas como divinas. Um trem perdido que o leva a sentar ao lado da pessoa que será seu mentor. Um erro de navegação que o leva ao retiro espiritual que transformará sua vida. Ou uma ligação errada que o conecta a alguém que tem exatamente a informação que você procurava.
Esses encontros não são acidentes, são compromissos divinos agendados antes do seu nascimento, pontos de encontro no mapa cósmico do seu destino. Como aconteceu com Alejandro, que após o cancelamento do seu voo e a necessidade de um voo alternativo, viu-se sentado ao lado de um idoso que se revelou um renomado professor espiritual de uma tradição que sempre o fascinou, iniciando assim uma relação de aprendizagem que duraria anos. Você já teve um encontro aparentemente casual que mudou completamente o curso de sua vida espiritual. E talvez o que há de mais profundo nessas sincronicidades é como, em retrospecto, elas formam um caminho perfeitamente traçado, revelando um plano divino que sempre esteve lá, mesmo quando você não conseguia vê-lo. Muitas pessoas escolhidas, olhando para trás nas suas vidas, podem identificar como cada desafio, cada aparente desvio ou fracasso, foi, na verdade, um passo necessário para prepará-los para a sua verdadeira missão. É como se a vida fosse um elaborado jogo de pistas, onde cada sincronicidade é um sinal de que você está no caminho certo, caminhando em direção ao despertar do seu verdadeiro potencial. E embora o ego possa resistir a essa ideia, preferindo acreditar no acaso ou no controle pessoal, a alma reconhece a perfeição do desígnio divino que se revela através dessas sagradas coincidências. E agora eu te pergunto, se você olhasse para a sua vida como um caminho de sincronicidades perfeitamente orquestradas, que mensagem você acha que o universo vem tentando lhe comunicar por meio delas? Que história maior esses sinais revelam quando você os conecta como pontos em uma constelação cósmica? Agora que você conhece esses 7 sinais reveladores, quantos deles você reconheceu em sua infância? Não é por acaso que você está assistindo a este vídeo agora. O universo tem maneiras misteriosas de nos conectar com as informações que precisamos exatamente quando estamos prontos para recebê-las. E se você identificou 3 ou mais desses sinais em sua vida, não poderá mais ignorar sua natureza especial. É hora de abraçar seu verdadeiro propósito. Lembre-se de que ser eleito não é um privilégio do qual se gabar, mas uma responsabilidade sagrada de servir. O mundo precisa urgentemente da sua luz, dos seus dons e da sua sabedoria inata. Você continuará fingindo ser normal ou terá coragem de aceitar quem você realmente é? Em nosso canal, você encontrará mais conteúdos que o ajudarão a despertar plenamente o seu potencial divino. Vídeos sobre como desenvolver seus dons espirituais, conectar-se com seus guias e manifestar sua missão de vida estão esperando por você. Qual sinal impactou você mais profundamente? Qual foi aquele momento da sua infância em que você sentiu claramente que era diferente? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente o que outra alma precisa ler hoje. Não deixe que este seja apenas mais um vídeo que você assiste e esquece. Permita que ele seja o catalisador que transforma a sua compreensão de si mesmo e do seu propósito neste plano. Inscreva-se agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas próximas revelações espirituais. Sua alma esperou por esse despertar por várias vidas. Você a fará esperar mais um dia.